Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação, Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, meu irmão. Bom dia, salve Maria. Deus seja louvado, estarmos aqui reunidos uma vez mais, nesta manhã de quinta-feira, para juntos meditar, rezar, partilhar nossa fé, nossa confiança na vida eterna. O programa Morte Não É Nada, meditando a vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada tem sentido, inclusive a vida. Desde já agradecer a presença de cada um de vocês, que de perto ou de longe, muito nos honra com a sua presença, com a sua participação, com o seu incentivo, através da Rádio Santa Rita de Cássia e Conexão Católica. Muito obrigado e colaborando conosco, já vai marcando aí seus contatos, compartilhando com seus amigos, para que possamos chegar cada vez mais longe. Vamos consagrar nossa manhã com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos-nos ser pecadores, perdoemo-nos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que já partiu para a casa do Pai, mas que ainda está no seu coração, na sua saudade. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Deus seja louvado, estarmos reunidos. Você que já está aí conosco, através do YouTube também, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Mais esse encontro, mais esse momento de fé,
Ontem tivemos um dia muito especial. Celebramos ontem o Dia dos Professores. Nossa gratidão, nosso respeito, nossa admiração, nossa oração e nossa fé, nossa torcida, nossa, sabe, tudo de bom para os professores, sobretudo para que sejam cada vez mais valorizados. Costumo dizer, Michel, que a profissão mais importante do mundo é a do professor. Que para você ser qualquer coisa, precisa ser um professor, precisa de um professor, não é verdade, Michel? Bom dia. Bom dia, padre, sua bênção. Bom dia para quem está na Rádio Santa Rita Conexão. Você que está no YouTube aí, demorou um pouquinho para entrar a imagem do padre, que nós estava ajeitando aqui a iluminação para deixar o padre mais bonito, né, padre? Isso é bom, Mas isso é a bom. importância do professor, né? Ontem eu fiz questão também de mandar um abraço pro meu professor do Senac, porque como o senhor disse, se não fosse ele para me ensinar, eu não estava aqui na rádio hoje. Não, com certeza. Então, é sempre bom a gente valorizar aqueles que nos ensinam. E quantos e quantos e quantos passaram pela nossa vida, né? A gente sabe que a educação, podemos dizer assim, é o pilar da sociedade, né? E os professores, eles merecem toda a nossa gratidão, nosso reconhecimento, nosso respeito. Gratidão eterna aos mestres, que, vamos dizer assim, é semente de conhecimento. Estava meditando ontem, sempre, Dia dos Professores eu rezo. A figura do professor, ela vai além, ela transcende a simples transmissão de conteúdos, porque ele é um agente de transformação e um semeador de futuros. Estava meditando, quem nunca teve um professor como herói? Quem nunca simpatizou com um professor, com uma professora? Sempre tem um aí que está no coração aí, que você gostou. Você teve algum? Coloca o nome aí do seu professor aí, que você lembra dele com saudade até hoje, com carinho. Esse professor que marcou sua vida. A importância do Dia dos Professores é justamente para a gente recordar isso, né? Para a gente parar da nossa rotina, para honrar aqueles que dedicam suas vidas a acender a chama da curiosidade e do pensamento crítico em cada um de nós, em cada aluno. E maravilha, viu? Que Deus seja louvado. O professor, ele é o primeiro a nos mostrar a vastidão do mundo, o futuro, o que temos para enfrentar como mundo, a nos guiar pelas trilhas da história, da ciência, sei lá, da ética, da moral. Depois da família é o professor. Tem coisa que a gente só aprende com o professor. Tem coisa que a gente só aprende da família, que é o nosso... A gente começa a ter o nosso primeiro professor, né, que nos ensina a falar, nosso pai, nossa mãe, e responsáveis. Mas o professor, ele lida com aquilo que é mais valioso, complexo, que é a mente humana, para formar essa mente, para fazer ela ser alguém, se realizar, alcançar o objetivo. Então, verdadeira gratidão que devemos dar a um professor, realmente reconhecendo a importância deles em nossa vida, paciência, persistência. Eu lembro, Michel, uma professora que eu tive quando era criança, ela persistiu, insistiu para eu mudar o jeito de escrever. Essa eu fiquei devendo, não consegui mudar não. Quando ela tava pegando o pé, até que eu pegava direitinho da caneta, mas depois quando ela saía, voltava ao jeito que eu aprendi. Né, não teve jeito, essa nunca vou esquecer. Professora Zenaide. Então é isso, nos tornamos capazes de ser alguém por causa do professor. Eles nos dão condições de transformar o mundo, começando com a transformação de nós mesmos, né? De nós mesmos. A importância do professor. Estava até meditando, fui pesquisar a sabedoria, o ensino que devemos valorizar. Em Provérbios está escrito, Provérbio diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuís na aquisição de entendimento, e nós vamos compreender que os professores são os nossos guias para a jornada pela sabedoria. Então merece sim o nosso profundo respeito, admiração, a nossa
gratidão. Vamos, sobretudo aqueles que já partiram para a casa do Pai, né? Ontem, no Dia dos Professores, na minha oração, o coração voltou para o carinho daqueles que já partiram. E eu lembro de tantos que já partiram para a casa do Pai, né? Que hoje descansam na casa da paz eterna. Eles cumpriram a sua missão na terra, mas o seu legado continua vivo e ativo em cada aluno que tiveram, em cada aluno que tocaram, em cada aluno que ensinaram. Haja visto, eu sou um testemunho disso, né? Então, agradecer realmente a vida dos nossos professores. A vida em Cristo não termina. É isso que a teologia nos ensina, é isso que a nossa fé nos promete, nos garante. Ela se transforma e se realiza plenamente na morada eterna, na casa do Pai. Então, nossos professores também, os falecidos, não se foram para o esquecimento, mas com certeza aguardamos para a comunhão eterna com Deus. Deus que é o nosso mestre dos mestres, Ele que é o nosso Pai e Senhor. Coloca aí o nome do seu professor também, porque ele foi seu herói, se ele já partiu, se você ainda tem contato com algum. Qual a lembrança que você tem do seu professor, uma lembrança de gratidão, aquilo que mais tocou, que mais amou, que faz vocês lembrar dele até hoje. Coloca aí, partilha conosco aí um pouquinho dessa experiência e honrando os nossos professores. Nunca esquecendo que cada ensinamento que recebemos, cada correção amorosa, cada incentivo dado por eles, foi essa sementinha do bem, do amor, da vida eterna que foi plantada em nosso coração. Então, é isso mesmo. O maior tributo que podemos dar a um professor é continuar aplicando os seus conhecimentos, os seus valores que foram transmitidos e, de certa forma, dar continuidade aí ao seu trabalho. Para os professores que completam a sua jornada terrena, então, expressamos a nossa eterna gratidão, que Deus o tenha. E você que ainda está atuante, parabéns, parabéns. Sobretudo hoje, um desafio enorme. O seu trabalho nunca seja em vão. Sua paciência, sua presença, seu espírito possa permanecer sempre no coração de cada aluno. Hoje, a gente meditando na nossa vida, a gente vê o quanto que realmente a morte é uma experiência que toca a todos. Essa semana eu fiz algumas exéquias e todas elas eu reflito esse momento do tempo que se encerrou para alguns, e a reflexão sobre a morte, sobre um olhar humano. A gente olha na expressão das pessoas que passam por aquele momento. Muitos ainda é permeado de medo quando se fala da morte. O luto, então, é muito mais complexo, porque vai além da nossa compreensão. E vai sempre buscando resposta. Mas olha, fundamentado na palavra de Deus, a gente se consola. É interessante como que as palavras não vêm, mas o consolo se dá de coisa simples, na presença, no abraço. Porque sempre a reflexão sobre a morte, no olhar humano, traz essa consequência do medo. O medo da morte. Sabe aquela história, de vez em quando a gente começa a falar, conversar numa roda de amigos, aí quando entra no assunto da morte, alguém já fala, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. O medo de conversar. E como é importante refletir sobre essa realidade, sem medo. O medo da morte está no coração de cada um. É parte da condição humana. Porque surge da incerteza daquilo que é desconhecido. Da perda de identidade, da separação, de tudo que conhecemos e achamos. Agora a Bíblia aborda esse medo, mas não de forma a querer paralisar. Pelo contrário,
ela confronta com a promessa da vida eterna. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 15, nós lemos que Jesus participou da mesma natureza que nós, para que sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e tivesse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Nosso Senhor libertou. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 15. Hebreus 2, capítulo 2, versículos 14 a 15. Diz assim: porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Isto é, cada um de nós que ainda tem medo, ao menos de conversar sobre a morte. E aqui a palavra de Deus é bem clara, quando diz que nos livra. Há uma mentalidade da vitória de Cristo. Antes de Cristo, falava-se que todos que morriam iam para a região dos mortos, chamado Sheol, e ali ficavam, sob o domínio da morte, porque era o ponto final. E aí, a vitória de Cristo se dá por 3 etapas. Nesse sentido, a gente vê a vitória definitiva. Primeira etapa, porque quando Cristo passou na região dos mortos, também ele foi tudo igual a nós, em tudo. Nasceu, foi criança, teve vontade, cresceu, estudou, trabalhou, enfim, em tudo ele foi igual a nós, menos no pecado. E quando ele fez a experiência da morte, a morte não teve força para segurar o corpo de Deus. E aí então, pela força do Espírito Santo, a ressurreição acontece. Então o fato da morte não conseguir segurar Cristo na região dos mortos, essa já foi a primeira derrota da morte. Não segurar o corpo mais esperado. A segunda derrota da morte é, como nós vimos aqui na palavra de Deus, que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo. Então, ele levou todos que lá estavam sob o domínio escravizado pela morte. Levou todos. Imagine o desespero. E aí então, essa é a segunda derrota. A terceira e definitiva derrota da morte, vitória de Cristo, é que ele promete: todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a vitória de Cristo sobre a morte é esse antídoto para o nosso medo. O medo não desaparece por completo, mas então ele deve ser transformado em esperança. Saber que não ficaremos sob o domínio da morte, na região dos mortos, pela promessa de Cristo. Isso não é uma esperança vazia, porque ele passou. Então passa a ser a certeza de que a morte não é o fim. A morte não é nada mais. A morte é sim agora então uma passagem para a presença de Deus. Repito, sempre eu falo isso. Ninguém nasce para morrer, mas nós precisamos morrer para ressuscitar. Passar pela experiência da morte para a experiência da ressurreição. É nesse sentido que a morte ela é vencida por Cristo. É nesse sentido que a morte não é mais nada, a não ser esse momento de transformação. E aqui vai a nossa esperança para que não tenhamos medo,
Não tenhamos medo. Eu meditava ontem, quantos velórios eu já fui, quantas exéquias eu já fiz, já realizei. Acho que você também já deve ter ido alguma vez em algum velório. Tem gente que ainda não vai, pode ser o pai dele, a mãe dele, tem medo de chegar ali na esquife, de encostar no caixão, de fazer a despedida. Normal, mas um dia vai chegar a minha vez e alguém vai no meu também. Então, é esse ciclo que não é para trazer medo, é para trazer essa esperança. É verdade, daí então nasce a questão do luto. Perder alguém não é fácil, é doído demais, e cada um vai ter o seu jeito de superar o seu luto. Cada um vai ter o seu jeito. Agora, nós não podemos ter medo. O luto é uma resposta natural e necessária. A perda é natural e dura o tempo que for, mas é preciso passar por ele. Esse período de dor, de saudade, de reajustar a vida. A palavra de Deus, ela não ignora a realidade do luto, mas ela oferece esse consolo e força e orientação para atravessá-la. A gente viu no Evangelho, quando Jesus chora a morte de Lázaro, em João capítulo 11, versículos 35, ali ele mostra que a dor da perda é real, é legítima. O próprio Cristo chorou a dor da perda, da separação. O próprio Cristo fez o seu luto, embora o luto dele tenha sido pouco tempo, digamos assim, né? A palavra de Deus fala que foi um luto rápido, que logo em seguida o milagre aconteceu, mas ele mostra que mesmo para quem sabe da ressurreição, é natural que tenha esse luto, essa dor. Mas nesse sentido é que a Bíblia então nos encoraja a lamentar e a expressar nossa dor. Sim, mas não ficar nela, superar ela, vencer ela e partir para a certeza da vida eterna. No Salmo 34, versículo 18, nós lemos assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Eu achei bonita essa passagem porque fala aqui então que o luto está sob o olhar da fé, que não é, nunca vai ser, nunca deve ser um sinal de fraqueza. O luto não é sinal de fraqueza, mas é um processo de cura do qual somos amparados por Deus. Deus no seu tempo, por isso a palavra de Deus nos consola, nos fortalece. É por isso que então a fé nos permite ir além da dor presente, sabendo que, como diz, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meu irmão, minha irmã, não deixemos de buscar a compreensão da vida, compreender a morte, que é natural levar a humanidade a questionar, e assim nós vamos ressignificar, e aí vamos entender o significado da vida. Por isso a Bíblia não apenas oferece conforto, mas também uma compreensão profunda sobre o propósito da nossa existência. Ela nos dá tantos caminhos de paz, de bem, de salvação. Então, para nós cristãos, e de modo especial para nós cristãos católicos, não é o evento final a morte. Repito, a morte não é o evento final, mas ela é um passo em direção à vida eterna. Repito, ninguém nasce para morrer, mas precisamos passar pela experiência da vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, uma das passagens mais lindas que a gente costuma rezar muito nas exéquias. Pega aí, João, capítulo 14, versículos de 1 a 3.
procurando agora, que eu cheguei, não deu tempo de procurar as passagens. Mas já achei aqui, na Bíblia da Ave Maria, tá na página 1716. João 14, versículos de 1 a 3. É uma das passagens mais lindas que a gente sempre medita no velório das exéquias que realizamos. Diz assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Palavra bonita que nos dá essa certeza, esse consolo. Na casa de meu pai há muitas moradas, diz o Senhor. Se assim não fosse, eu teria dito. Portanto, meu irmão, minha irmã, e esse consolo, se eu for e vos preparar um lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. É a palavra do Senhor para o nosso coração. A morte, portanto, é essa transição para a casa do Pai, onde, como diz no Apocalipse, não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. O próprio Cristo, o próprio Deus, será tudo em todos. E aí, como não conseguimos acalmar o nosso medo, não é verdade? O medo acalmado pela promessa da vida eterna. E então, o luto é amparado pelo consolo de Deus e buscar a compreensão da certeza da ressurreição. Buscar a compreensão da vida, a compreensão de que nós viveremos no coração do Pai. Que bonito. A morte, então, não é o fim do capítulo, mas essa mudança de cenário para uma outra realidade, e essa realidade ainda mais gloriosa, que é prometida e preparada por aquele que venceu a morte, nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por ela. Que Deus, nosso Pai, nos dê cada vez mais um coração confiante, cheio de esperança, cheio de força, cheio de fé. Vamos fazer um minutinho de pausa para um cafezinho? Então, mas antes, algumas pessoas aí, nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão pela presença. Vamos saudar alguns aí, Michel. Não conseguimos saudar todos, mas vamos. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, que participa conosco. Vamos lá, Rosângela Leme dando bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Peço oração pela recuperação de uma cirurgia que fiz na segunda-feira. A Andréa Carvalho também dando bom dia. Ney Cruz, bom dia. A Doralice Santana também dando bom dia. Davina de Souza Almeida, isso aí. Ela tá falando lá do Tocantins, e Poeiras, olha aí. Um beijo a todos aí de Tocantins. Minha saudade grande de vocês, Davina. Giselma Lourenço, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Denis Cruz dando bom dia também. Ronald também dando bom dia. A Daiane Oliveira, bom dia, Padre Marcos, salve Maria. Sandra Regina, bom dia. A Kátia dando bom dia também, sua bênção. Cid Deus Silva abençoe a todos, que bênção. Carol Alexandre, assessora do Padre Guti, tá aí, ó. A Carol Alexandre, ó, que bênção, Carol. Beijo. Aqui, a Kátia tá falando, lembro-me de todos os professores que passaram em minha vida, em especial o professor Mercúrio, que me deu aulas no ensino médio e conseguiu que me interessasse pela área de conhecimento dele. Aí, ó. Que bênção, obrigado, pelo Geografia. testemunho, geografia. Ela é professora de geografia hoje, graças à formação do professor Mercúrio. Tá? Aí, ó, aí, ó. Santos e Itaquerense, escolinha de futebol. Estou gostando muito do programa. Deus abençoe. Valeu, valeu. O padre não tá muito contente com a gente hoje não, mas tamo aí. Sou santista também, viu? Seja bem-vindo aí, irmão. Bruna Bocardi. Será que ela é parente do homem lá?
Dorothy, minha professora maravilhosa de francês do ensino médio. ensino Olha aí, médio. que chique. Me olhava e cuidava com tanto carinho e dedicação, muita saudade. Samuel Jorge mandando salve Maria. Soares, padre. Soares estava desde as 8 perguntando se o senhor ia fazer o programa hoje, padre. É mesmo, é só dizer. Tamo junto, Que tá aqui, delícia, Soares. né? Vamos tá É aqui. fiel demais. Bom dia, padre, sua bênção. Bom dia, Michel, e a todos da Rádio Santa Rita de Cássia. A missa de Nossa Senhora foi linda, ela tá dizendo aqui, padre. Foi mesmo. Foi ímpar, foi que momento mágico. Nossa Senhora, realmente. Em todos os lugares do Brasil que celebrou, foi uma bênção. É muito bem celebrada, a fé é muito forte. E no domingo também foi Nossa Senhora de Nazaré, que é outra expressão assim imensurável. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Voltamos daqui a pouco com mais um abraço aí a todos aí. Até já. Prepare aí sua Bíblia, prepare sua vela. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dancer. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 2 da tarde e aos sábados às 10 da manhã. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dancer. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem
gratidão. Sobre os corações toda graça. Olha aí, interrompendo a música, mas é pra gente ganhar tempo, né, meu irmão, minha irmã? Muito bem. Estamos de volta, é a nossa gratidão, nosso carinho por todos vocês que estão presentes aí. Cleusa Prodite, peço oração pela minha recuperação. Boa recuperação, Cleusa. Vamos rezar sim. Paulo Leme, Deus seja louvado. Ângela, colega, sua bênção, Padre. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço ao PH. Pode deixar, será dado. E a todos, aí mando um beijo para Soares, colega de Vinhedo, olha aí, que benção. Tá vendo aí, Soares? Que benção. Vera Lúcia, bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Vera Lúcia, pedindo bom dia pro Michel também. Inês Saraiva. Opa, sai daí. Aí. Não, mais pra trás, teve uns lá pra... Isso, que tá pedindo oração aí pela alma do marido dela. Sobe, isso, desce um pouquinho mais. Dona... passou. Pode... Peraí, aqui, vamos lá. É antes disso, isso, bem antes. Aqui. Isso, a alma do esposo Dona decaído. Nena. Dona Nena, isso, pode deixar. 11 anos de falecido. Também a Jerusa, passou aí a Jerusa, eu vi. O esposo dela também, 5 anos de falecido. Dona Nena Valentim, Sonena do Vinhedo, manda um oi pra Ângela, colega, e a podóloga Soares. Que benção, Dona Nena. E o último, o Wellington Diano. Bom dia a todos, Deus abençoe. Muito bem, que benção. Se a gente se consola com as palavras, esse é o nosso grande dom que Deus nos dá. Porque se o medo é acalmado pela esperança da vida eterna, o luto deve ser sempre acalmado com a esperança. Então, como eu dizia, a morte não é o fim do capítulo, mas a mudança de cenário para uma outra realidade. E uma realidade, então, agora gloriosa. É desfeito o corpo mortal e nos é dado o corpo glorioso. Porque foi preparado justamente por aquele que venceu a morte. Quando eu faço uma exequia essa semana, fiz algumas, toda semana, é inevitável, né? A gente percebe a sensação de vazio em meio àquela dor. A gente percebe que já começa a bater, começa a viver, começa a aparecer a saudade que vai apertar a alma das pessoas. Porque o luto é a prova visível de quem ama profundamente. Quanto mais amor, o luto mais difícil é de superar. E é nesse sentido que a saudade vai aumentando, porque realmente saudade só sente quem ama. E olha, meu irmão, minha irmã, a gente sabe que mesmo tendo essa realidade da perda, da consolo e tal, a palavra de Deus, ela vem até nós no momento para... Não que a gente vá negar a dor, mas para que a gente supere, com a promessa de que, ao mesmo tempo que estamos passando, será a glória de Deus em nós. Então, nesse momento, se você puder, aonde você estiver, só se você conseguir, eu gostaria de fazer uma experiência. Feche os seus olhos um instante, por um momento. Eu não sei se você consegue imaginar o universo. Estava meditando, a gente já ouviu muitas vezes, né? Bilhões e bilhões de estrelas, galáxias imensas. E em toda essa imensidão, o Criador de tudo se inclina para nós, que somos criaturas também, e talvez criaturas tão frágeis quanto a gente não consegue imaginar. Isso, para mim, é um amor que, olha, deveria nos assustar, porque é um amor tão grande de dar a cada um de nós esse privilégio
de amar, de ser amado. Interessante, meu irmão, minha irmã, quando a gente olha para contemplar, a gente fica encantado com aquilo que vê. Eu estava meditando, vamos pegar aqui 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos de 1b. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filho de Deus, e nós somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Meu Deus do céu, que palavra bonita. E aí entrou até na introdução do novo missal, antes de rezarmos o Pai Nosso, né? Tem a opção lá do padre motivar o Pai Nosso dizendo: somos chamados filhos de Deus e de fato o somos. Aqui o apóstolo João nos diz para a gente sentir e ver, para olhar, para contemplar, para ficar encantado com essa realidade. João nos chama de filho de Deus. A identidade, que maravilha, que peso que é para nós, porque isso nós somos herdeiros, somos amados, somos pertencentes à família divina. Ser filho é isso. O mundo pode nos ignorar, a dor pode nos desfigurar, mas a nossa identidade, e eu diria a identidade mais profunda, é inegável. Somos filhos de Deus, somos filhos e filhas de Deus. E é isso que deve nos confortar no luto. Essa perda temporal, mas a filiação é eterna. Se a gente ali passa por uma experiência, eternamente nós seremos filhos. Nunca deixaremos de ser. E olha, essa parte da promessa deve ser a nossa maior esperança em meio ao luto. João nos diz que ainda nem se manifestou o que seremos. Versículo 2. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. Olha que palavra bonita, essa segunda parte da promessa, essa segunda palavra de Deus. Guarde aí, medita, reze quando você estiver precisando de uma força, de um consolo, de uma paz no seu coração. 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 2. Seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. E aqui então que o consolo se torna ainda mais forte para cada um de nós e deve nos emocionar de verdade, olhando para toda a obra da criatura, tudo sobre o governo do Criador, e a gente ser essa criatura privilegiada de ser chamada filho de Deus, semelhante a Ele, tal como Ele é. Imagina o dia em que, por exemplo, a saudade será desfeita. Que bonito, não é verdade? O corpo será glorificado. A dor já não haverá mais, não existirá mais. Toda a confusão que a gente causa se tornará em clareza total. Por quê? Porque veremos tal como Ele é. Estaremos diante daquele que promete tudo isso para nós. E aí, então, hoje você que passa pela dor do luto, pela dor da separação, seja uma semana das exéquias que eu fiz, seja um mês, seja um ano, tem gente que tem muito mais de um ano. Para nós, essa certeza de a quem perdemos, aquele a quem perdemos, nós mesmos
seremos como ele. Pense no espelho, que de repente revela não a sua imagem cansada, mas revela o rosto radiante de Cristo. Consegue imaginar isso? Essa glória a gente só vai sentir realmente quando chegarmos, porque esse é o nosso destino. Para nos prepararmos para essa glória, Jesus, ele nos dá esse chamado prático da vida que ele nos trouxe, no propósito que ele nos deu. Vamos pegar Lucas, capítulo 12, versículo 35. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículos 35. Aqui na minha Bíblia está na página 1649. Isso mesmo, 1649. Fala assim: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Que bonito, a gente pensa que a vigilância é algo difícil, mas a gente precisa compreender que essas lâmpadas acesas significam nossa vida. Cintos apertados, não é hora de nos prostrarmos de outra forma, mas sabendo que o luto é doloroso, mas ele não pode nos paralisar. Ter os cintos apertados significa viver com propósito, com prontidão. Significa que eu estou servindo a Deus e ao próximo aqui e agora. Ser vigilante significa que o melhor modo de honrar a memória de quem partiu é se esforçar para viver bem a nossa própria vida, sobretudo na fé. Lâmpadas acesas. Manter a lâmpada acesa significa manter a esperança viva. Porque aqui não é uma lâmpada comum. É a luz da fé que brilha em meio à escuridão da dor, do luto, da tristeza. É a certeza que nos faz entrar em contraste com aqueles que não têm esperança, por exemplo. Quem não tem esperança provavelmente deve sofrer mais. Agora, nós que temos essa lâmpada da fé, essa luz acesa, a nossa esperança, para nós, então, essa morte não é o ponto final, mas é e será sempre um ponto de encontro. O amor de Deus, então, se manifesta plenamente a cada dia da nossa vida, em cada momento, a cada instante, mas de forma plena na vida eterna. Meu irmão, minha irmã, onde a comunhão com Ele jamais será interrompida. Então, por isso que o Senhor nos diz para estarmos prontos, pois Ele virá quando menos esperamos. E isso não é para nos amedrontar, mas é para nos dar esperança, para tirar o nosso medo e estarmos prontos. Ele virá quando menos nos esperamos. Que a dor de hoje nos sirva como um lembrete da graça de Deus e da glória de Deus, que em breve se planifica na vida eterna. Portanto, choremos sim, sofremos sim, temos o luto sim, mas não perca a esperança. Isso não pode ficar sem o amor de Deus que nos fez seus filhos e nos prometeu a transformação total. Então, se hoje o luto é um túnel escuro, mas o fim do túnel tem a luz, que é o rosto de Cristo, que é a vida eterna. Que essa esperança nos console sempre, que essa esperança nos motive a viver, como diz a palavra de Deus, com o cinto apertado, preparado, a lâmpada acesa, aguardando esse grande encontro, esse grande dia, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Não encontramos outras realidades dos evangelhos, da palavra de Deus, a não ser a promessa de Jesus. Quando
Se hoje ele nos chama a vigilância, ele nos promete, que diz que ele pode vir de surpresa quando menos espera, mas ele vem. E essa vinda é para nos levar para a glória eterna. E olha, para ser sincero, provavelmente nunca vamos nos sentir preparados, não é verdade? Mas quem nunca se preparou para uma viagem de mala pronta quando está para partir? E às vezes deu até medo. Essa viagem não devemos temer, porque não é uma viagem que vai nos levar que é uma viagem que vai nos levar para a eternidade. E felizes seremos se fizermos ela com a lâmpada acesa. Eu estava meditando na palavra de Deus, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Cristo, sobretudo os mártires, me veio na reflexão Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja do tempo dos apóstolos. Ele aceitou a morte com os mesmos sentimentos de Cristo. Mesmo que Cristo sofreu, o Santo Estevão passou. Ele foi crucificado na cruz, perdoou os seus inimigos, perdoou aqueles que matavam ele à pedrada, e como Jesus, nos últimos instantes de vida, ele rezou dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão morreu com os mesmos sentimentos de Jesus. E aí eu estava meditando quantas pessoas que eu já conheci que parecia que estava preparado para aquele encontro. Me veio no coração também, uma vez, a irmã Miriam, antes dela morrer, ela dizia uma frase que nunca saiu do meu coração. Ela dizia: se eu acordar hoje, amanhã, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Deus. Que bonito, que bonito. Não sei se você já teve experiência de ter alguém preparado. Aqui, um dia, a Cleide deu testemunho de que o papai dela fez a Páscoa dele, partiu para a casa do pai, estando nos braços dela, cantando músicas de louvor a Deus. Isso aí está preparado, que bonito. Eu não sei se você tem uma experiência dessa. Conta aí uma experiência que você tem de alguém que você viu que estava preparado. Esses dias mesmo eu fui fazer uma unção dos enfermos. A senhora veio... E sempre quando eu vou fazer uma unção dos enfermos, a primeira coisa que eu pergunto é se a pessoa tem medo. Se ela está com medo naquele momento, né? E é impressionante a reação, as respostas. Tem doente que eu vou visitar para dar uma extrema-unção, que daquele pouco tempo que eu estive ali, parece que eu fiz um grande retiro com ele. De sentir tamanha preparação, consolo. Eu lembro, logo quando eu cheguei na Santo Agostinho, me fale o nome agora da senhora, 98 anos. Me fugiu o nome dela agora. E eu lembro que tava os filhos todos tal, e eu falava para ela assim: olha para mim, olha para mim aqui. Eu sei que a senhora vai se encontrar com Nossa Senhora. Então, quando a senhora estiver perto de Nossa Senhora, a senhora lembra de mim. Fala para Nossa Senhora olhar para mim, que eu preciso de oração. Aí eu perguntei para ela. Aí ela fechou os olhinhos assim, abre o olho, acho que era Dona Ana o nome dela. Abre o olho, Dona Ana, abre o olho. A senhora vai lembrar de mim? Me dá uma prova que a senhora está lembrando do padre. Aí ela olhou assim e falou assim: Padre Marcos, como o senhor tá magro. Eu falei: tá lembrando mesmo. Que bonito. Então, para dizer o quê? A pessoa preparada, nossa, que bênção, sabe para onde está indo. Eu lembro de uma vez, Padre Novo, lá no Tocantins, fui chamado para dar uma unção dos enfermos, e aí lá o pai despedindo da família, aí falou assim, que tinha fracassado na vida. Nunca vou esquecer isso, Michel. Aí o filho dele falou assim: fracassou não, pai. O senhor deixou um legado muito grande aí, fazendas, estabilidade, tudo. Ele falou: aí que está o meu fracasso. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu deixei tudo para vocês, mas ainda bem que o padre está aqui, mas eu não sei para onde eu estou indo. E olha, aquilo ali me comoveu muito. A gente percebe, né, que estar preparado, os incingidos, é realmente
ter essa certeza, essa confiança, essa esperança, como Jesus, nos últimos instantes da vida, rezou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Assim morreu Estevão. Eu estava meditando São Francisco de Assis, vigilante da esperança, ao sentir aproximar-se a morte, pediu que 2 frades amigos dele cantassem o Cântico do Sol, e acrescentou então a frase: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte, da qual nenhum homem vivente pode escapar. E chamou a morte de irmã. Em seguida, ele pediu que lessem o Evangelho, ou seja, eles se prepararam. Enquanto os frades cantavam um salmo de confiança, Francisco partiu para o céu. Então, felizes os que morrem no Senhor. E seremos felizes se realmente tivermos a consciência de que naquele momento não é para ter medo, não é para temer, é para ter esperança, é para ter confiança, é para ter certeza para onde estamos indo. E essa ida é para o coração de Deus, para a vida eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, que Deus nosso Pai nos dê sempre um coração que vai estar preparado. É verdade, como eu disse, tem gente que está no leito, aguardando os instantes, nunca estamos preparados, no sentido da hora que vai acontecer. Mas, quando acontecer, que nosso coração esteja em paz, que nosso coração esteja sereno, calmo, sabendo para onde estamos indo. Que Deus nosso Pai nos dê essa graça e que Deus nosso Pai console a todos os nossos irmãos que choram pela dor da separação. Vamos acender a nossa vela nesse instante, pedindo que Deus ilumine o coração, a alma, a mente, a vida de cada um daqueles que choram entristecido pela dor da separação. Que o mesmo Espírito Santo mande um raio de luz para consolar, fortalecer e dar consolo a vocês. Olha aí, muito obrigado. Quantas pessoas, Henrique Pereira Lima, muito obrigado. Dona Nena, de novo, gratidão sempre. Cleide Marcondes, que eu acabei de falar a você, viu, Cleide? Vai ter que voltar um dia aqui. Vamos pedir que o Divino Espírito Santo mande um raio de luz para iluminar, fortalecer a alma, a mente, a vida de cada um de nós. Que o mesmo Espírito Santo ilumine a eternidade feliz para que nossos irmãos encontrem a luz da vida eterna. Rezemos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Aonde chegar esse vídeo, esse programa, essas palavras, chegue também a bênção de Deus na sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fique em paz.
Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se eu amei, vai me condenar. Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, o que foi? Foi porque eu amei. Saudade, vocês. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, não foi, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, não foi, foi porque eu amei. Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia.
Cássia.